Então, boa noite novamente. Sou o Luiz Gustavo, atuo como gerente do Centro de Pesquisa da Feltrin aqui em Jaguariúna. E essa apresentação também foi composta pela Júlia Guidotti, nossa assistente técnica de melhoramento. E a gente vai estar aqui desenvolvendo esse conceito hoje para vocês. Então, primeiro começando com o nosso portfólio de couve-flor. A gente divide couve-flor no Brasil, dependendo do lugar que você trabalha, vai se falar de couve-flor verão e meia estação, ou couve-flor verão e couve-flor inverno, dependendo da região que a gente está trabalhando, né? Mas são os dois principais grupos que hoje são os segmentos de couve-flor do Brasil. Na Feltrin, a gente tem trabalhado diretamente para o mercado verão, a nossa SF 1758, e ela vem mostrando um grande potencial, né, de ser desenvolvida durante essa estação e de todas as características necessárias para uma couve-flor de verão, né? Quando a gente está falando do segmento couve-flor, a temperatura mínima para florescimento é um dos fatores mais importantes, né, na hora do cultivo, da seleção da variedade. Mas quando a gente está falando de verão, né, nosso clima verão brasileiro, a gente tem que pensar que não só altas temperaturas, como grande incidência de pragas, doenças e alto nível de chuvas, né? Então, é um grande desafio para o produtor de couve-flor manter a qualidade e a produtividade ao longo dessa janela mais desafiadora, né? E a 1758 a gente conseguiu agregar todo esse pacote de ser um material estável, tolerante a altas temperaturas, muito tolerante à questão de doenças foliares e doenças da cabeça durante a alta pluviosidade e altas temperaturas, e também a manutenção da sua qualidade, né, o bom fechamento da cabeça, entregar uma couve-flor de verão que geralmente elas são muito mais cremes, amareladas, e a 58 de todos os materiais de verão, hoje vocês podem observar muito bem que é o material mais branco, né, de maior qualidade para entregar durante essa janela. Fora isso, a gente tem a outra estação principal do Brasil, que daí a gente vai dividir ou meia estação ou a situação de inverno, dependendo da região que a gente estiver falando. Claro, se a gente for pegar o exemplo do pessoal do Rio Grande do Sul, a janela inverno vai ser muito mais evidente, muito mais rigorosa, né? Mas temos grandes exemplos no centro-sul do país, principalmente, onde vão existir climas que na teoria são inverno, né, um clima de inverno, mas na prática as temperaturas se comportam muito mais amenas, né, um inverno muito menos rigoroso. Então aí acaba dependendo do local que está se falando, trocando o termo muito mais pela couve-flor da meia estação. E por isso que a gente tem os outros materiais, a SF 1764 e a SF 1791, também com as suas adaptações, aí focando principalmente para as questões de baixa temperaturas e outras características que são extremamente importantes nas couve-flores para inverno, né? São materiais que têm que ser muito mais compactos, muito mais pesados, a produtividade de couve-flor é sempre mais alta no cultivo de inverno, e esses materiais a gente conseguiu trazer essas qualidades necessárias. Fora as suas proteções de cabeça, o branqueamento de excelente qualidade, o mercado que pode se adaptar tanto para caixaria quanto para embandejamento, né? E a arquitetura das suas folhas que são diferenciadas. A gente tem olhado muito para essa capacidade de você conseguir adensar mais e proteger melhor as cabeças pela maior população de couve-flor por hectare. Então, né, voltando aqui na 58, então a 58 é o nosso material que a gente recomenda para verão, né? Vocês já devem ter observado nos nossos grupos, existem vários compartilhamentos aí ao longo dos últimos 2 anos, a gente fez até um levantamento aqui bem interessante, e, bom, é o que todo mundo tem visto, né, nas lavouras em geral. É uma planta de porte médio, né, se comparado com os materiais de inverno, ela tem um porte bem mais estável, bem mais, né, mediano. A sua folhagem, ela também atinge o tom verde escuro, mas a grande diferenciação é a sua arquitetura, né, suas folhas eretas, você consegue trabalhar
de maneira que essas plantas vão, mesmo durante o cultivo de verão, as folhas vão estar sempre apresentando o aspecto seco, né? Uma folha saudável, sem acúmulo de água, sem mancha foliar. Isso é essencial para o desenvolvimento de uma boa inflorescência, né? Quanto ao peso médio, em geral, as variedades de verão vão ter um peso médio um pouco reduzido em relação às de inverno, mas a gente tem observado 500 até 800 gramas para 17,58, o que é um peso excelente, né? E principalmente para trabalhar esses dois mercados novamente, o mercado bandeja, o mercado caixaria, vai ser um material de excelente adaptação. Dada a sua arquitetura, a configuração da sua folha, como a planta é feita, né? A 1758 também apresenta um excelente pacote a Xanthomonas, né? Então ela é muito resistente, muito resiliente a nível de campo. E o ciclo médio, né? A gente coloca 58 dias, por isso o nome dela 1758, do ano de 2017, o seu lançamento, e o seu ciclo médio 58 dias, mais ou menos, na região de São Paulo durante o ciclo de verão. Claro que daí a gente vai ter variações, né? As brássicas são extremamente sensíveis, né? Respondem muito à questão das variações de temperatura. Então, tanto couve-flor quanto brócolis, quanto expostos a mais frio, vão florescer mais precocemente. Então, a 58, numa situação de cultivo um pouco mais amena, né? Uma temperatura mais baixa, noturna, ela vai florescer e chegar no ponto de colheita em torno de 53, 55 dias. E numa situação de um calor mais intenso, mais forte, ela pode passar dos 58, atingir 60, 62 dias. Né? Essa é a configuração média, então, que a gente colocou a 58. E quando a gente se refere à temperatura, é sempre a temperatura ideal para o florescimento. Então, aqui a gente está olhando quais são as temperaturas mínimas que esse material necessita para estímulo ao florescimento. Então, a 1758, com temperaturas noturnas em torno de 20, claro que a gente não vai ter situações de 30 graus, vai ser muito raro uma temperatura noturna de 30 graus, mas nessa faixa, esse material já vai ser estimulado ao florescimento. Se for durante o cultivo do material, ele passa por uma entrada de frente fria, climas que são mais transitórios, né, para climas de inverno, que acontece principalmente na região sul, aí ela pode florescer mais precocemente, atingindo as situações dos 50 a 55 dias. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, foram coletados ao longo dos anos, não tem o ano aqui, mas o mais importante é para vocês terem uma referência das datas de colheita. Então, se não me engano, esse aqui foi o Márcio que compartilhou conosco há um tempo atrás, e da região de Ribeirão Preto. Então, reparem que na data de colheita aqui ele está falando de 5 de maio, o que para muitas regiões já é a entrada do inverno, já está praticamente no olho do inverno, né? Mas para Ribeirão Preto é outra situação, é um clima muito mais quente, né? Ele tem uma estabilidade de temperaturas altas ao longo de todo o ano. Então, a adaptação da 1758 nessa situação, nessa condição de Ribeirão Preto, foi excelente. Então, ele consegue estender e trabalhar esse material o ano inteiro devido às condições climáticas da região alvo. A gente tem também ali próximo de Batatais, aqui já na entrada do clima de verão, então, né, Batatais e Ribeirão não vão ser regiões muito longe, né, muito distantes, e também aí se observa que o outro resultado era uma colheita em maio, agora uma colheita em dezembro, e também a qualidade e a boa formação, bom peso do material, né, atingindo os padrões essenciais de mercado. Então, é um bom posicionamento, olhando novamente as temperaturas médias, é uma região que dificilmente, durante a noite, fica muitos dias abaixo de 20 graus, de 18 graus, então é um clima bem mais quente, durante o dia facilmente passa dos 30, dos 35 graus, então
clima perfeito de adaptação para SF 1758. Mas também temos posicionamento para Santa Catarina. Aí sim, voltando, né, olhando principalmente a questão do verão. Então, aqui uma colheita de 23 de abril, uma colheita mais precoce em relação a que foi feita, por exemplo, em Ribeirão Preto, e a 1758, né, atingindo essa qualidade de material, esse posicionamento. Aqui eu não tenho o nome do município, mas, se eu não me engano, era na região um pouco mais baixa, não é tanto na região serrana. O André depois pode me corrigir se estiver errado. Mas o mais importante é da gente entender o posicionamento da 1758, que já para Santa Catarina é um clima mais determinante, né, um cultivo do clima do verão. Então, quando está entrando o mês de abril, como a data que a gente está hoje, esse material já está encerrando sua janela de colheita e agora já está no cultivo pleno dos outros materiais, material de inverno. E aqui também, Tijucas do Sul, Paraná, né, a mesma situação, a colheita no final de abril e também o fechamento da janela de colheita do material da 1758, né, até aqui um diferencial que é um sistema de cultivo orgânico. Então vocês podem novamente notar toda a sanidade das folhas, a qualidade, né, do material, o tamanho da cabeça que atingiu e toda a adaptação para esse clima. Aqui também a 1758, final de abril, encerrando o processo de colheita. A 1764, ela já entra num outro patamar, né, que é onde os climas eles são mais instáveis, então os climas de transição. Então, onde que a gente vai ter mais adaptação da 1764? Por exemplo, na região sudeste, as regiões serranas, durante o clima de verão. Então, a gente falando aqui da região de Nova Friburgo, falando aqui da região, por exemplo, de Morungaba, falando da região para Rio Manso, né, em Minas Gerais, são climas onde já existe uma transição. As noites tendem a ser um pouco mais frias, né, não vão ser noites em torno de 18 graus, pelo contrário, vão ser noites que facilmente ficam abaixo de 15 graus, mas por estarem na região sudeste, mesmo durante esse clima de verão, elas podem facilmente passar de 30 graus também. Então, os materiais de inverno, se cultivados nesses climas, nessas terras, vamos colocar entre aspas, terras meio altas, né? Os materiais de inverno podem ter ciclo prolongado, né? Por as temperaturas diurnas serem muito mais altas. Daí se faz o uso da SF 1764. Ela entra nesses climas, nessas condições de transição, né? Essas regiões serranas durante o clima de verão, e a sua adaptação, né, atingir o maior porte. Observa aqui que o peso da cabeça ela já pode chegar de 800 a 1 kg, então você já tem um ganho em relação ao cultivo da própria 58 para essas situações, mantendo a cabeça compacta, né, a granulometria fina, um material de excelente pós-colheita, um material que também tem excelente adaptação para mercado caixaria, mercado bandeja, né? Então, tem toda uma condição climática e um encaixe, né, do pensamento da 1764. Também, né, a gente trabalha a questão das suas folhas, né, a salidade do material, repara novamente a arquitetura, né, da 1764, né, suas folhas eretas, permitido adensamento, e essas folhas que lembram até a questão da folha da bananeira, né, aquela folha meio bandeira, uma folha bem levantada, né, elas também auxiliam muito na manutenção da qualidade da coloração da cabeça, né, a cabeça da couve-flor ela não pode sofrer um excesso de luminosidade. Ela tem que ter a proteção das suas folhas para garantir aquele branco que dá o valor agregado, né? Na hora da negociação, nas pedras ou com quem vai comprar, né, o distribuidor daquela couve-flor, um dos grandes pontos da negociação é sempre o quão branco as cabeças estão saindo. Então, o valor agregado dela é a brancura, né? Aquele aspecto liso da superfície e a coloração
bem brilhante e branca da cabeça. Então, aqui quando a gente olha o ciclo da 64, mesma coisa, ela é alguns dias mais tardia em relação a 58, por exemplo. Então, essa que traz a diferença dela, ela chega a ser mais tardia que o material de verão, mas ela é mais precoce que os materiais de inverno mais profundo, né? Então, daí essa adaptação para a transição do material. E as suas temperaturas, né? Enquanto a 58, por exemplo, estava ficando com as temperaturas mínimas ali para florescimento em torno de 20 a 30 graus, a 64 já com 15 graus, então ela vai se adaptar melhor a regiões onde a noite é mais fria, mesmo durante o cultivo de verão. Sendo assim, são regiões com maior amplitude térmica durante o ciclo do verão. E a 1791, aí aqui a gente já olha totalmente para o oposto da 58, então aqui é o nosso material de maior porte, maior folhagem e maior ciclo, e consequentemente a planta que vai ter a maior capacidade de formar couve-flor de 1 a 1,5 quilos, né? Então aqui a gente já está trabalhando no principal mercado, o mercado de inverno de couve-flor, é muito voltado para todos os cultivos de inverno, onde as temperaturas são mais rigorosas, principalmente na questão noturna, e a amplitude térmica não é tão alta durante o clima de verão. Por exemplo, a região, né, a gente vai falando de Caxias do Sul, onde a adaptação, né, mesmo durante o verão, existem situações de temperaturas noturnas bem baixas e tem muitos verões, né, da região sul, onde realmente não chega a atingir tanto a temperatura alta, né? Os mais altos ficariam em torno de 25 a 30 graus, enquanto as demais situações do Brasil passam fácil dos 30 graus Celsius. Então, esse material ele já é bem mais adaptado para essas condições. Novamente, a sanidade das folhas, esse são um quesito que a gente vem trabalhando muito, porque a folha é quem vai produzir todos os nutrientes para a couve-flor produzir a cabeça. Se ela perde as folhas, ela não consegue nutrir a cabeça. Então, a gente tem esse conceito muito bem claro no nosso conceito de desenvolvimento de produtos, na nossa pesquisa dentro da Feltrin, e vem trazendo, né, também na 1791, a sanidade do material, a sua capacidade de proteção de cabeça e a sua arquitetura de folha mais ereta, permitindo, novamente, secar mais rápido aquele pão de orvalho, não permitir que mesmo durante as chuvas de inverno, né, ou a alta umidade relativa de regiões serranas, fiquem impregnando totalmente na folha, então ela consegue drenar muito mais rápido. O ciclo médio aqui a gente já fala de 91 dias, claro que aí vai variar. Se eu não me engano, as situações na Serra Gaúcha de colher o material com 75 dias, porque daí os frios, a janela do frio, né, as frentes frias que podem chegar, são muito mais intensas ao longo dos meses de junho, julho, agosto, principalmente. Então, isso vai adiantar o ciclo do material. Mas o mais importante é ela ser resiliente a essas condições de baixa temperatura e conseguir produzir uma cabeça de qualidade, mesmo nessa situação mais extrema de frio, né? E, em geral, as temperaturas mínimas de 10 a 25 graus são suficientes para 91 atingir todo o seu metabolismo, né, e produzir cabeças de qualidade. Por isso também se pode produzir a 1791 na região centro-sul do país. E aí a gente está falando Minas, São Paulo, Rio, até algumas regiões, de repente, de Goiás e Chapada Diamantina, durante esse ciclo de inverno e atingir cabeças com maior produtividade, né, maior peso, bem compactas e atingindo a qualidade necessária, que é o branco necessário para a comercialização do material. Então, aqui, novamente, o exemplo, né, em Batatais, novamente, o cultivo da 91. Então, aqui entra até uma discussão, né, a gente pode conversar mais sobre esse assunto lá na frente, mas foi uma estratégia aqui do trabalho na região de São Paulo, onde tem adaptação da 58 para praticamente todo o ano.
pode-se trabalhar com material. Mas nada impede, em determinado produtor, buscar também o cultivo da 91 na situação de inverno, já que a janela dela para formação de cabeça é de 10 a 25 graus para a temperatura mínima. Então, durante o inverno, o batatais consegue atingir o mínimo de temperatura também, essencial para 91, conseguir formar cabeças de qualidade. E aí aqui é o que se busca, né? As qualidades, as outras qualidades do material que vem sendo buscado, que é justamente ter a capacidade de produzir uma couve-flor mais pesada e trazer maior produtividade para a lavoura nessa época do ano, onde o tamanho da cabeça, a qualidade da cabeça vai determinar muito o preço de comercialização, já que no inverno muitos produtores vão estar fornecendo couve-flor para o mercado, então vai ser a principal safra do país, né? Então, buscar maior produtividade, maior qualidade, o valor agregado do material também é essencial para essas regiões. Aqui também de Rio Manso, também reparem em colheita de agosto, então a adaptação do material também, a formação da cabeça, o peso, o brancor, né, do material, e a mesma situação, cultivo passando pelo inverno, né, e passando pela situação mais fria durante essa janela de cultivo e entregando qualidade. E aqui, próximo de Campinas, na região serrana, em Morungaba, a mesma situação, novamente a sanidade do material, já cultivo em clima serrano, então ponta de orvalho muito mais persistente, né, o material que precisa de muito mais sanidade, então a 91 entrega, e a qualidade do fechamento da cabeça também, né, que acabei não citando muito, mas também é essencial esse fechamento basal, né? Ela tem que fazer a volta em torno do florete. Isso aqui também traz um aspecto de valor agregado. E aqui de Santa Maria do Herval, também colheita de julho. Então, a mesma situação, a boa proteção da cabeça, né? A qualidade, a cabeça bem branca e o fechamento e a compacidade do material. Então, novamente, né? Cultivo de clima de inverno. Então, se a gente fosse fazer entre os dois materiais, principalmente a 58 a 91, um gráfico aqui distribuindo as janelas principais de cultivo, né? Aqui a gente listou 4 situações e depois eu vou citar mais algumas em seguida, tá? Então, se a gente for pensar principalmente para Piedade e Campinas, né? Piedade tem uma janela um pouco mais longa para 17,91 em relação à região de Campinas. Se a gente fosse fazer um comparativo aqui em São Paulo ainda com a região para Ribeirão, Oeste Paulista, a 58 seria muito mais estendida. Mas pensando para outras situações mais serranas, né? Nova Friburgo teria já no Rio uma janela bem mais estendida da 91 em relação às principais regiões aqui de São Paulo, né? E Senador Amaral seria o outro extremo muito mais alto, adaptação para o ano inteiro o ciclo de cultivo de 91. Reparem que aqui eu não coloquei a 1764, a 1764 ela é muito mais nessas questões pontuais, então a gente tem que entender dentro da nossa região, regiões serranas, regiões específicas, né, questões de climas pontuais, para poder trabalhar o posicionamento dela, tá? E principalmente regiões serranas do centro do sudeste do país, elas vão ter adaptação para 64 no cultivo do verão. E aí a gente tem que ir avaliando juntos também, junto com os supervisores e o pessoal do PD que estamos à disposição. Então, aqui algumas janelas, né, continuando o que estava citando dos gráficos. Então, se a gente for fazer uma adaptação climática, né, olhando o clima histórico para Caxias do Sul e as temperaturas médias ao longo do ano, a 1791 tem plena adaptação para cultivo ao longo do ano para a região, né?
Então, isso é muito bom, a confiança de poder trabalhar um material e ter esse trabalho robusto ao longo do ano. Já olhando para a região de Curitiba, a gente teria uma situação muito semelhante da 1791, e aí existem discussões em Curitiba ao longo da janela de verão, né? O Daniel está lá e vai perceber bem, mas o Curitiba tem um conceito da janela da piscina, né? Que são 3 a 5 dias no ano que parece que faz calor. Então, existe uma discussão se você pode mudar em Curitiba para couve-flor de verão ou, por exemplo, para 64, mas o clima de Curitiba é muito mais próximo, na minha visão, do que passa a situação de Caxias do Sul, dependendo da época do ano, até chega a ser mais frio. Então, a 1791 é um material com mais segurança para se trabalhar. E, claro, tendo uma previsão do tempo bem montada, um entendimento do clima, se vai ser um verão mais quente ou um pouco mais seco, etc., pode-se fazer uso dos materiais de verão nessa época, né, para pegar oportunidades, né, reduzir ciclo, girar mais capital, né, mas, claro, sempre também mantendo os materiais de inverno posicionados. E Senador Amaral, também é a mesma situação, aí já devido à sua altitude, a gente está trabalhando em terras superiores a 1.000 metros de altitude, então as noites bem mais frias, né? Ao longo de todo o ano, as temperaturas noturnas estão abaixo de 15 graus Celsius e ao longo do inverno podem ficar até negativas, né? Mas em média, abaixo de 5 graus Celsius durante o pico do inverno. Então, Senador Amaral, sem dúvida, é um trabalho com a 1791. Aqui, estou sobrando uma caixa. E a Nova Friburgo, em Nova Friburgo, a mesma situação. Aqui já uma janela um pouco melhor para 58, para 64, durante o cultivo do verão, né? Aí a gente coloca verão aqui de novembro a fevereiro, e assim como foram os outros exemplos acima, agora em abril já encerrando todas as colheitas desses materiais, e a maior parte do ano, né? Então todos os plantios de fevereiro até outubro, o trabalho consolidado com a 1791, onde você vai ter o melhor resultado, o melhor posicionamento e a maior segurança, porque agora a gente entra nos climas onde as frentes frias começam a ficar mais fortes, mais intensas, e a queda de temperatura em Nova Friburgo, principalmente de abril e maio em diante, é bem intensa. Então a gente tem que ter um material mais resiliente à questão da queda da temperatura. E já para Piedade, aqui também, né, quando a gente fala do mercado Piedade e Biúna, claro que a gente fala de um mercado bem extenso, né, é uma situação interessante, que ela é uma região com 2 a 3 topografias predominantes, né, então Piedade tem uma região que vai se assemelhar muito mais, por exemplo, com o cultivo de Curitiba, então tem que se observar bem, né, a situação, se a gente está numa região serrana, próxima à Serra do Mar, se está numa área de muito mais floresta, por exemplo, que daí as temperaturas médias são muito mais baixas, né, as temperaturas relativas, e ali sim fazer uso da 1791, basicamente o ano inteiro. Mas Piedade também, as duas regiões, elas têm algumas terras mais baixas e um verão que também pode ser bem intenso. Então, nessas situações das terras mais baixas dentro dessa região, pode-se fazer uso da 1758 durante o cultivo de verão e também, como nas demais regiões, agora em abril, encerrar as colheitas do material e desde início de março, todo o plantio da 1791. Já Brasília é um caso onde a gente entende uma boa adaptação da 1764. Brasília é um mercado de relativa altitude, né? A gente está falando de Planalto Central, onde as temperaturas diurnas podem ser bem intensas ao longo de todo o ano, né? Mas que tem uma alta amplitude térmica, então as temperaturas noturnas podem facilmente baixar de 15 graus.
Então, aqui a 64 vai se comportar bem nessa situação de mercado também. Então, quando a gente olhar para esse mercado, altitude, alta amplitude térmica, uma adaptação da 64 para basicamente todo o ano. Você pode também fazer o uso da 91, tá? Nesse tipo de região. As temperaturas mínimas vão ser ideais, talvez as temperaturas máximas fiquem um pouco mais altas. O que isso vai acarretar? Que a 64 você vai colher em torno de 60, 65 dias ao longo do ano, e a 91, na região de Brasília, vai atingir em média 75, 80 dias para colheita, por causa das temperaturas médias que ela vai ser estimulada ao longo do seu ciclo de crescimento. Existe uma adaptação para 58, também nos picos do verão. Aí é sempre monitorando, são as épocas onde as temperaturas mínimas vão ficar em torno de 17, 18 graus. Mas com a adaptação da 64, você vai praticamente trabalhar esse material também no verão. Já em situações, aqui eu coloquei um outro extremo, se a gente for pensar para o mercado de Cuiabá, é um mercado panela de pressão, então as temperaturas mínimas estão quase que o ano inteiro acima de 20 graus, as temperaturas máximas facilmente passam dos 30, vários dias acima de 35, 38 graus, então é um ano de pleno cultivo 1758, não precisa nem pensar em material de inverno para a situação em Cuiabá. Claro que tem o cinturão de Cuiabá, eu esqueci o nome do município ali do lado, que aí é uma região um pouco mais serrana, então tem que observar a região, as temperaturas médias noturnas, mas depois o José Carlos pode conversar com a gente também. E uma região nordeste, né? Se a gente for pensar no Ceará, por exemplo, a mesma situação, as temperaturas noturnas acima dos 20 graus, as temperaturas diurnas facilmente acima dos 30 graus. Então, também o cultivo da 1758, praticamente o ano inteiro, salvo micro-regiões onde a temperatura noturna ficar mais baixa. Mudando agora para o brócolis, o mesmo conceito abordado aqui para couve-flor do segmento. Então, a gente pode tratar verão e meia estação ou verão e inverno, dependendo da região alvo de cultivo. E a gente trouxe aqui 3 brócolis do nosso segmento Ninja, né, o cabeça única, e vamos falar também do brócolis Seattle para reforçar o nosso posicionamento. Então, aqui a gente está em escala até de temperatura dentro dos ninjas, né? Então, o festival ele vai ser o adaptado ao maior condição de calor. Então, assim como a 58, o festival também vai ser o material mais adaptado a condições extremas de temperatura. O Coliseu ele tem uma ampla adaptação dentro do cenário de verão e um clima de transição. Então, ele tem também muito mais voltado para as condições de cultivo de verão. E o Filippo, a gente recomenda muito mais para o cultivo de inverno, por toda a sua característica, né, da tolerância a baixa temperatura e a formação da cabeça com melhor tamanho e maior tamanho e melhor qualidade. Enquanto o Seattle, ele é o nosso brócoli ramoso. A grande novidade é que a gente trouxe o Seattle como um brócoli ramoso híbrido, só que ele não é um ramoso né, de alta fibra, ele é um ramoso de alto sabor, né? A sua textura, o seu sabor lembram muito os brócolis ramosos, né, do tipo Santana, do tipo Piracicaba Precoce. Ele mantém essa qualidade de material. E o que a gente trouxe a mais no Seattle? A gente trouxe um material híbrido. Então, ele é extremamente estável, ele é muito mais vigoroso que todos os materiais ramosos OPs, e ele tem muito mais sanidade que os materiais Piracicaba e Santana, por exemplo. Então,
O cultivo do Seattle, a gente trouxe como um super trunfo, né? Observem até que a gente coloca aqui as duas janelas de cultivo, porque a gente vem observando resultados excelentes com o cultivo do Seattle, tanto nas janelas de inverno, quanto nas janelas de verão, até mesmo porque o brócolis ramoso ele passa por múltiplas colheitas, né? Então a gente não fica tão preso em, vai começar a colher com 50, com 60, 70 dias, não. A gente olhou muito mais para o Seattle no sentido de longevidade de planta, de você conseguir fazer múltiplas colheitas e os ramos serem de excelente qualidade. Não adianta ter um brócolis ramoso que é extremamente fibroso ou que é impalatável, o cliente nunca mais vai consumir ele, né? Então, o Seattle ele traz essa comunicação direta com o cliente final também. É aquele ramoso, aquele sabor que o brasileiro aprecia, mas toda a qualidade de fitotecnia para o produtor também ter maior produtividade e facilidade de cultivo. Então, o festival, ele é uma planta bem pequena. Quando forem cultivar em regiões de alta temperatura, né, vai se observar que o festival vai atingir peso médio de 200 a 400 gramas por cabeça. E isso é normal, porque o grande trunfo do festival é você trabalhar um material para colheita com 35, 40 dias de cultivo. Enquanto a maioria dos brócolis de verão são de 60 para mais, enquanto a maioria dos brócolis de verão são numa janela de cultivo de 60 para mais dias, no festival você conduzir essa planta com 35, 40, significa que você consegue fazer 2 ciclos de festival para cada ciclo de brócoli ninja verão comum, né? Esse é o ganho, é você conseguir trabalhar com esses mercados. Aí eu estou falando mercados assim como estava explorando da couve-flor, né? Então mercados de alta temperatura, temperaturas noturnas que ficam acima dos 20 graus e temperaturas diurnas que facilmente passam dos 30 graus. Essa é a região ideal de cultivo do festival. Também extremamente resiliente para xantomonas, e o seu ciclo, né, pode passar 35, 40 dias, depende do quanto frio ele é estimulado. Já o coliseu é uma planta de um porte médio, ele já olha muito mais para esse segmento dos brócolis de verão de 60 dias, né? A gente ainda traz o coliseu em média 7 dias mais precoce que a maioria dos materiais de verão, então também é um ganho, 7 dias no ciclo do brócolis. A gente está falando para o produtor que ele vai economizar 10% do ciclo de cultivo dele, então é 10% menos insumos que ele vai ter que investir na formação daquele brócolis para atingir um peso médio muito semelhante à maioria dos materiais de verão que ele sempre atinge. Então, 300, 500 gramas, a produtividade do coliseu vai estar no tempo, é trabalhar um ciclo 10% menor do que o ciclo de outros materiais de verão. Sua planta também é extremamente adaptada ao cultivo de altas temperaturas, tá? Então aqui a gente está falando das noites de 18 até 30 graus, né? E é onde ele vai ser a temperatura para ele ser estimulado ao florescimento. Também um material resiliente para a questão de xantomonas e o seu ciclo médio de 60 dias. Então, aqui novamente, o pessoal em Batatais está trabalhando bem o conceito das brásicas. Aqui é a colheita do Coliseu. Então, assim como a 1758, eles trabalharam praticamente a mesma época o Coliseu e tiveram um excelente resultado. Então, agora na saída do inverno, eles estão finalizando o cultivo do Coliseu, né? Então, essa é a adaptação do material, né, do cultivo de verão até o final de abril. E já do Filipo, é a nossa planta, assim como a couve-flor 91, o Filipo vai ser o nosso brócolis mais tolerante a baixas temperaturas. É uma planta de grande porte, as folhas bem mais azuladas e a cabeça, né, que vai atingir o maior tamanho, que é aquele que já se busca de 500, dependendo da situação pode até atingir 800 gramas,
a cabeça na combinação de frio e luz ideal, né? Mas é uma planta também muito resistente a xanthomonas. O seu ciclo médio já é mais alto em relação ao coliseu e muito mais alto em relação ao festival, podendo chegar de 70 até 85 dias, dependendo da situação de cultivo. Mas ele é muito mais resiliente para condições de baixas temperaturas. Então, quando as temperaturas noturnas médias vão atingir ali 10 graus, ou até menos, ou até algumas situações de geadas, mas tem uma amplitude ali para florescimento até os 28 graus Celsius. E também aqui na região de Campinas, aí aqui então um ciclo logo após ao cultivo do Coliseu, então aqui em outra região, mas não tão longe também da região de Batatais, aqui já na entrada do inverno, então perceba que o semeio mais ou menos na época de fevereiro e a colheita na época de junho, então, né, aqui entrando no início do pico de colheita do brócolis para a região. Então, a sua adaptação também para essa condição climática. E a situação do Seattle, né? Então, a planta também de grande porte, né? O brócolis ramoso é essencial à sua capacidade de perfilhamento. Então, múltiplas colheitas, é isso que a gente quer dizer. E o mais importante do Seattle é a sua amplitude de temperatura, né? A sua adaptação para uma grande amplitude térmica, permitindo o cultivo em diversas janelas do ano. Essa é uma grande vantagem. Você vai poder trabalhar, em vez de você trabalhar conceito Piracicaba e Santana, você pode trabalhar Seattle o ano todo. E aí você vai ter excelentes resultados, porque o produtor vai ter um stand muito mais estável, ele vai começar a colher os materiais no mesmo tempo, e ele vai ter um controle daquelas plantas. Ele vai saber que na maioria das plantas ele está na primeira, na segunda, na terceira, na quinta colheita, né? Então, isso vai facilitar todo o planejamento do produtor de brócolis ramoso, em quando estabelecer um novo stand, quantas colheitas ele está tirando de cada material e observar a produtividade do material ao longo do tempo. Uma informação média, né? Você pode tirar de 1 quilo, 1,5 quilo, depende de qual é o objetivo, né? Tem produtores que preferem fazer menor número de colheitas no brócolis ramoso e fazer a substituição do stand. Tem produtores que preferem prolongar por mais tempo, fazer um espaçamento um pouco maior entre plantas e trabalhar maior longevidade e maior peso por planta. Então, também a sua situação, né, a sanidade foliar, também o conceito de maior resistência a xanthomonas. Em média, né, aqui, principalmente para a região de São Paulo, a primeira colheita chegando em 50 a 60 dias. Durante o cultivo de inverno, vai aproximar mais dos 50 dias para a primeira colheita, e ao longo do verão, pode chegar a 60 dias para atingir a primeira colheita. Então, novamente, aqui recapitulando, né, as janelas de produção para Coliseu e Filippo, assim como 1758 e 91, elas vão ser muito similares. Quanto maior a altitude e e mais baixa for a temperatura noturna, maior a adaptação para o Filippo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a temperatura noturna durante o clima de verão ou uma terra mais baixa, maior adaptação para o Coliseu. E em temperaturas mais extremas, de altas temperaturas, adaptação para o festival. Então, novamente, para Caxias do Sul, a nossa recomendação é principalmente o Filippo, sua adaptação com as baixas temperaturas ao longo de todo o ano. Pensando também para Curitiba, novamente, adaptação para o Filippo também, porque as temperaturas, né, mesmo durante esses meses, vão ser baixas o suficiente para a formação de boa qualidade da planta. Você pode trabalhar o Coliseu numa janela, mas é bem estreita para Curitiba, e assim como eu falei da situação da 58, tem que observar muito bem, fazer um plano muito bom, se vale a pena ou não trabalhar naquele verão. Pode ser que seja um verão mais frio para Curitiba. Então, o Filipe vai ser melhor adaptado. Senador Amaral, novamente,
né, a situação de adaptação para o Felipe, aqui também pela sua altitude. Passamos de 1.000 metros, então as noites são bem mais frias, sempre abaixo de 15 graus, então o Felipe vai ser o material que vai formar a melhor qualidade de cabeça. Enquanto Nova Friburgo, você já tem a opção nessa janela, né, pelo menos ali do verão, trabalhar mais o Coliseu e fazer a transição a partir de março até final de outubro para o Felipe. Em Piedade, assim como a situação das couve-flores, né? Claro, a gente tem as situações de clima de serra e clima de terra relativamente mais baixa. Nas serras, mais adaptação para o Felipe, e o Coliseu nas terras mais baixas da região, com adaptação para o cultivo de verão. E Brasília, aí você já pode fazer o uso, né, do trabalho com Coliseu praticamente ao longo de todo o ano. Talvez, se for entrada de um inverno mais rigoroso, as previsões, né, quando a gente tem uma projeção de que vai ser um inverno mais rigoroso ao longo de junho e julho, aí pode ter uma estreita janela para o Felipe, mas o Coliseu deve se projetar muito bem para todo o ano na região. Em Cuiabá, você pode trabalhar tanto o Coliseu quanto o festival, né? O festival vai ter adaptação para quase todo o ano na região, já que as temperaturas noturnas estão quase sempre acima de 20 graus. E o Coliseu, né, na janela, vamos colocar entre aspas, do inverno, né? Mas também você consegue observá-lo com um bom desempenho na região de verão, no clima de verão da região. E para o Ceará também, aí você pode fazer o uso de festival e coliseu para cultivo nessas situações, é o mesmo contexto, as temperaturas noturnas dificilmente abaixo de 20 graus, então uma ampla adaptação para os dois materiais ao longo do ano.